Estamos de regresso com mais um Finanças e Planos. Mais uma vez estou aqui acompanhada com o consultor financeiro da Access Advisors, Daniel da Ponte. Daniel da Ponte, hoje um Finanças e Planos que vamos falar das finanças, vamos falar da economia, vamos falar com certeza de planos, mas ligeiramente diferente, até porque devido às circunstâncias daquilo que está a decorrer nesta semana com a invasão da Rússia à Ucrânia. Esta tensão Ucrânia-Rússia já persiste há muito tempo, há vários anos até. Havia muitas contradições, uns a afirmar que esta invasão já era iminente, e quando me refiro a uns, o governo dos Estados Unidos nas últimas semanas tem dito que havia indicações de que a invasão pelos russos na Ucrânia era praticamente iminente, mas a esperança é sempre a última a morrer e havia muita esperança que tal não sucedesse. Nós sabemos hoje que já aconteceu. Como isto vai afetar a nossa economia? Acho que quero começar por dizer que, para mim, que tenho acompanhado isso a nível dos mercados e económicos, mas também a nível político, para mim há duas surpresas. A primeira surpresa é que não me surpreende nada que a Rússia fez o que fez. Mas, pelo outro lado, a maior surpresa é que fez o que fez e não sei se não medi bem as consequências, que ainda vai levar algum tempo para ver até que ponto não só os Estados Unidos, mas a NATO e outros países estão dispostos a levar consequências à Rússia. Mas para mim é uma surpresa de não sei se isso foi bem calculado do ponto de vista da Rússia. E também eu acho que, como se diz em inglês, go big or go home. E então eu acho que isso também foi a jogada do presidente russo, no sentido de, olhando bem para a história dele, pessoalmente, olhando bem para o papel ou a parte que a Ucrânia, onde cabe nessa história da antiga União Soviética. Existem alguns países, à volta de alguns antigos países que existiam, ou pertenciam à União Soviética, que são mais amigas da Rússia, até depois de tudo isso, mas a grande maioria não são. Muitas delas já adquiriram e são membros da NATO, e também aqui é importante mencionar que a NATO, como organização, tem o objetivo de defender os seus membros. E então, o presidente russo usa o desejo da Ucrânia, o desejo de um dia fazer parte da NATO, mas as regras da NATO não permitem algum país pertencer à NATO quando há algumas disputas internas em termos de algum território. Então, são dois territórios especificamente na costa leste da Ucrânia, que a Rússia diz que querem ser independentes, e até foi o que começou tudo isto, foi a Rússia a reconhecer a independência, vamos dizer, dessas duas regiões, mas também há muita dúvida sobre se, acho que é uma minoria daqueles nessas regiões que afirmam essa posição, que querem ser reconhecidos e querem até fazer parte da Rússia. Agora, que é uma situação delicada e complicada, acredito que sim. No sentido de, primeiro, e acho que para todos devia de ser o mais principal, vai ser o que poderá acontecer em termos de mortes, em termos de desgraças a nível humanitárias, e depois, pensar nas consequências económicas. Agora, a Rússia é um país muito diferente hoje do que era há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás, mas a Ucrânia também é. Portanto, em 2014 houve uma revolução. O que é que nós podemos esperar desta invasão, quer no ponto de vista russo e ucraniano? Eu acredito que a Rússia vai ir até os máximos dos limites, sabendo que nenhum país, nem os Estados Unidos, por enquanto, nem a NATO, vai enviar soldados para a Ucrânia.
Portanto, o que vai fazer, e isso acaba por ser o que eu estava a falar um pouco das consequências que eu não sei se o presidente russo medir bem. Portanto, há aquelas económicas, mas um dos objetivos, pelo menos daquilo que ele dizia, é que ele estava completamente contra qualquer expansão da NATO. E o que está a acontecer agora, por causa dessa situação, é que os países que pertencem à NATO, incluindo os Estados Unidos, vão enviar cada vez mais soldados e equipamentos aos países que pertencem à NATO, que ficam à volta da Rússia. Portanto, está a ter o efeito, ou vai ter o efeito, completamente ao contrário do que o presidente russo desejava. E também, por parte da Ucrânia, também é um país muito diferente do que era há 20 anos atrás e até, mais antigo do que isto, no sentido que é um país democrático, é um país muito mais unido, em termos depois da Revolução de 2014, e que não acredito que vai ser um país que vai cair facilmente. Não acredito que vai ceder. Agora, o presidente russo transmitiu 2 pontos muito claros. A primeira é que o objetivo dessa ofensiva era que desmantelasse qualquer armas que a Ucrânia tivesse, e segundo, uma mudança de liderança e uma mudança de governo na Ucrânia. Portanto, são 2 objetivos bastante claros, que são ilegais em termos internacionais, e acho que um bocadinho que é importante aqui também mencionar, que é, quando nós temos visto situações parecidas, quer dizer, os Estados Unidos já teve papéis dessa natureza no Iraque, em várias partes do mundo, não é? Mas isso normalmente acontece quando existe um governo que é uma ditadura, que é um governo que é uma ameaça aos países à volta ou uma ameaça ao mundo inteiro. Portanto, historicamente, essas invasões, vamos dizer, acontecem quando há circunstâncias completamente ao contrário do que é a Ucrânia atual, que é um país democrático, um país que, em termos de defesas e armas e não sei o quê, não se compara com a Rússia e com muitos dos outros países à volta. Portanto, no fundo, do ponto até estratégico, não faz sentido nenhum. Nem tem nenhuma explicação lógica, porque a Ucrânia não se enquadra num país que seja É uma perigoso. fantasia de Vladimir Putin, esta ação que está a cometer, levando em conta aquilo que o Daniel disse no início deste programa, que dizia que dá a sensação que Vladimir Putin está a jogar as últimas cartas. Ou ganha tudo, ou perde tudo. Eu acredito que sim. E isso também não é novidade. Portanto, antes da Revolução de 2014 na Ucrânia, o governo era um governo que fazia um pau-mandado da Rússia e especificamente do presidente russo. E isso também acontece atualmente com a Bielorrússia, que é o país ao lado, que também tem um ditador já há muitos anos, que é o maior aliado da Rússia naquela área toda. E então eu acho que é mesmo ou fantasia, ou acho que é mesmo isso, ou é ganho tudo, ou então vai haver um colapso à minha volta, porque também existe já há muitos anos um descontentamento na Rússia. Não é um descontentamento público, porque o Putin e o tal partido United Russia, que ele, quer dizer, nem é o líder do partido, mas é o partido que manda na Rússia, portanto, indiretamente através dele. Portanto, já eliminaram qualquer tipo de discurso em termos contrários, né? E até partidos contrários. É matar pessoal, é inventar acusações e depois penas de 10 e 15 envenenar as pessoas. Portanto, tem sido exatamente o exemplo de que quem merece ser invadido. Agora sabemos que a Rússia, apesar de ser um país também grande, 146 milhões de habitantes, também tem, muitas armas nucleares, então não... O mundo fecha os olhos. Fecha os olhos em algumas coisas, mas o governo russo e os grandes ricos da Rússia, que estão todos à volta do presidente, também o sistema aberto e o acesso que a Rússia teve ao sistema financeiro global também levou-nos um pouco a este ponto. Portanto, acesso a vender o seu petróleo, acesso aos mercados
de investimento, aos mercados de obrigações. Portanto, tudo isto tem facilitado muito, em termos económicos, a Rússia ter chegado... Qual é o papel da Rússia na economia global? Pronto, eu li essa semana de algum... Pronto, agora é professor na Harvard, mas fez parte de administração ao Biden ou Bush, não me lembro exatamente, mas a descrição foi que a Rússia é uma enorme bomba de gasolina. Portanto, é óleo, é gás natural e trigo. Portanto, essas são as três maiores exportações da Rússia. Agora, em termos de atividade económica, para além disso, a Rússia não tem um grande papel na atividade económica a nível mundial. Portanto, só para dar um exemplo, a economia russa, em termos da atividade económica global ou total da Rússia, são 3,8 trilhões de dólares. Isso foi em 2020. Os Estados Unidos são 18,3. Portanto, não há comparação em termos económicos. Agora, que tem competências e armamentos e coisas assim, que pode complicar muito, claro que sim, mas também depois dessa revolução até de quando terminou a União Soviética, em termos de tropas, em termos de militares, não houve assim um grande teste. A Rússia tem-se envolvido em algumas situações, na Síria, por exemplo, mas também a Rússia nos anos 80 teve anos e anos e anos no Afeganistão e pronto, saiu derrotado. Portanto, estamos a falar dos anos 80 e não 2022. Mas de qualquer forma, eu continuo a acreditar que, e chego à conclusão que é o tal ou ganho tudo ou perco, vou para casa ou perco tudo, porque em termos globais, a Rússia tem muito mais a perder do que ganhar. Muito bem, e com isto vamos fazer uma pausa e já voltamos com a segunda parte deste Finanças e Planos.